Cara, eu espero que esse vídeo chegue às pessoas e chegue como um chamado de despertar, porque é o que está sendo para mim e eu preciso falar isso para vocês. Se você não tem resultado, se você não tem alguma coisa para mostrar a esse mundo do seu valor ou daquilo que você está pregando, você vai ser completamente ignorado e muitas vezes pisado, dependendo daquilo que você está pregando. Eu vou explicar melhor. No mundo masculino, no mundo de homem, eu dizendo aqui para esse público especificamente nesse momento, os homens se respeitam mais por um fator: construção. O valor do homem é linkado àquilo que ele constrói no mundo. Se você vê grandes pessoas nesse mundo, empresários de sucesso, grandes filósofos, grandes historiadores, grandes líderes, eles só são muito respeitados por conta do que eles construíram. Porque se você for olhar no sentido de grandes empresários, eles construíram grandes empresas, grandes patrimônios. Muitas vezes, grande parte deles tem uma bela família, que é mais uma construção. Tem algum bem patrimonial, seja uma casa, um carro. Se você for colocar em outras esferas também, como por exemplo, grandes líderes construíram uma grande empresa, eles têm algo. Homens, num nível mais básico, construíram um físico, construíram um shape, que seja. Os homens são mais respeitados por aquilo que eles constroem. Só que o que eu quero colocar na cabeça de vocês, que é o que muitas vezes não entra na tua cabeça, e muitas vezes demora para entrar até na minha, é que você vai ser completamente ignorado. Você vai ser ignorado pelo que você fala, pelo que você prega, por tudo aquilo que você está dizendo para o mundo, se você não tem resultado. Se você espera que as pessoas te ouçam, se você espera que as pessoas admirem, respeitem você, você precisa entender que é duro, velho. É duro. Vai exigir de você força, agressividade. Vai exigir que você tenha esse ímpeto de construção. Tá entendendo? Você não precisa ser um cara agressivo, não precisa ser um cara que sai batendo em todo mundo. Eu não tô falando disso, irmão. Eu tô falando que se você construir presença, se você construir patrimônio, se você construir coisas no seu trabalho, na sua vida, se você... o pessoal fala valor sexual de mercado, mas foda-se esse termo. Se você tem uma vida espiritual boa, se você tem um trabalho bom, santifica teu trabalho, serve, constrói uma grande empresa, ou é um grande empregador, um grande empregado, trabalha bem na tua empresa, recebe bem, tem uma casa, constrói um carro, enfim, vai construindo cada vez mais coisas, aí sim você vai começar a ser ouvido. Porque um homem que não tem construção, um homem que não constrói nada e fala muito, ele não é simplesmente ignorado, ele é rejeitado, ele é pisado muitas vezes. Porque você fala muito é bonito. Pô, o cara que fala bastante, o cara que gesticula e fala aquilo, não é bonito de ver? É. Só que muitas vezes isso não é verdade. E aí a casa cai. E quando a casa cai, aí, amigo, aí aquele cara vira uma fraude. Eu fui descobrir que um dos meus ex-mentores era um golpista. Era um golpista, velho. E o cara falava muito. Por vários sinais eu já descobri que o cara era uma farsa. O cara era, não uma farsa, não um golpista, mas o cara era um idiota. E aí, no fim das contas, quando eu descobri isso, não foi uma surpresa. O cara não tinha o resultado que tinha. A única coisa que ele era bom de persuasão. Só que aí, você começa a entender. Homens, pessoas no geral, mas principalmente homens, que não constroem algo, eles não são ouvidos. Eles são rejeitados e pisados. Só que, para você construir alguma coisa de fato na sua vida, você precisa passar por um desconforto. Você precisa parar de ponderar a tua execução do jeito que você muitas vezes pondera. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil, quero trabalhar de tal até tal horário, eu vou fazer isso dessa forminha. Pô, você não vê que esse pensamento tá te afundando num mar de estagnação e mediocridade? Isso aí é um pensamento medíocre, cara, que muitas vezes entra na nossa cabeça. Esse pensamento de eu vou fazer porque é mais fácil, eu vou assistir um filminho aqui, eu vou equilibrar. Equilibrar porra nenhuma. Equilibrar porra nenhuma com 18, 20 e poucos anos. Equilibrar o quê? E isso, pessoal, tô falando porque serve muitas vezes pra mim. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu falo muito aqui. Eu vou documentando minha jornada. Eu não sou alguém que o meu posicionamento é do cara fodão.
porque eu ainda não cheguei nesse nível. O meu posicionamento aqui é um cara que está construindo, é um jovem que está construindo. Então, meu posicionamento é esse, eu não tô fora dele, não tô tentando ser alguém que eu não sou. Eu documento tudo isso aqui pra vocês, mas eu tô dizendo pra mim também, porque esse que é o ponto, irmão. Esse é o ponto. Eu falo e eu mostro muita coisa aqui, mas eu preciso ter resultado. Eu preciso ter resultado para eu ser ouvido pelas pessoas e não pelo meu valor. Muitas vezes a gente confunde, principalmente homem, que o nosso valor é linkado àquilo que a gente conquistou, àquilo que a gente está fazendo no mundo. Isso aí tem coisas de familiares envolvidas também, enfim, de ambiente, que a pessoa cresceu. Mas não estou falando disso. Estou falando que a gente tende a linkar o nosso valor com aquilo que a gente construiu. E para os homens, de vez em quando, isso tá certo mesmo, beleza. Pô, o cara construiu tudo aquilo e o outro só fica sentado no sofá. Os dois são filhos de Deus. Os dois têm valor. Só que o cara que tá passando dificuldade, se fudendo, trabalhando, vivendo a vida, crescendo, o cara que muitas vezes está vivendo a vida é porque o cara já construiu aquilo, né? Ou o cara é herança, herdeiro, ou ele já construiu aquilo, ele passou por um sufoco. Então, o ponto desse vídeo aqui é o seguinte. Cara, se você tem idade, se você é novo, independente da tua idade, pra ser sincero, for a sua idade, você só vai ser ouvido se você tiver resultado. E eu digo isso pra mim também. Eu só vou ser mais ouvido quando eu tiver resultado. E não adianta eu falar, fazer 300 outras coisas se o resultado não vem. Se eu não faço o que vai gerar o resultado. Tem poucas coisas que geram dinheiro, que geram retorno financeiro. E é isso que a gente tem que se concentrar em fazer. A gente tem que se concentrar em trabalhar, tem que se concentrar em treinar, concentrar em orar, estar sempre perto de Deus. Porque aí a gente está construindo uma base, um fundamento para quando a nossa esposa vir. Entendeu? Então é isso que eu queria falar para você. Ou teu marido. É isso que eu queria falar para vocês. Construa. Faça acontecer. Tenha resultado. Haja nesse mundo concreto. Porque se você não fizer isso, você tá ferrado. Eu garanto isso para você. Você tá ferrado ou ferrado. Isso não vai mudar. Nunca mudou e nunca vai mudar. Sempre foi assim. Você só vai ser ouvido e admirado e respeitado se você tiver resultado. Faça acontecer. E pare de ponderar a tua execução.